Você não tem noção do que é ficar ajustando a câmera pra gravar, gente. É a parte que eu mais demoro. Mas agora olha aqui, ó. Oh, oh. Gente, ficou torto. Agora sim. Então vamos lá, gente. Criação de conteúdo. Quem sabe você está vendo esses vídeos, mas você já deve ter percebido ou não como para mim é difícil. E como é que eu comecei? Oh, não! Senti LEDzinho, eu não sou nada. Vamos lá, ressuscitar. É, gente, isso aqui é os perrengues que a gente passa. Ó, acabou a bateria do LED. Vou colocar aqui, ó. Agora sim, gente. Bom, vamos lá. Como é que é gravar conteúdo para a internet, para a sua marca? Para a minha marca, no meu caso, né? Primeiro, como é que tudo começou? A gente começou em 2021, 2022, gravando conteúdo para clientes. Até então, nós somente prestávamos serviços para essas empresas e nós mesmos não tínhamos um posicionamento, nem pensávamos em ter um, para falar a verdade. Mas eu comecei aos poucos a querer estruturar, sim, uma marca, um negócio que pudesse crescer. E também comecei a pensar assim, pô, a gente está vendendo criação de conteúdo, a gente vai lá na casa do cliente, a gente incentiva ele a começar a gravar conteúdo para se posicionar na internet e a gente mesmo não grava, não aparece. Porém, eu sou muito de ter todas as coisas, as condições, todo o mimimi, o blá blá blá, todo perfeitinho antes de começar alguma coisa. Eu sou muito assim de ter muitas ideias boas, muitos projetos bons e às vezes eu travo porque eu acho que não estão as coisas da melhor maneira possível para eu começar. Ou muitas vezes já iniciei alguma coisa e achei que não tinha condições suficientes para continuar, dar um andamento, dar um start. Enfim, muito pensamento de que as coisas têm que estar perfeitas como eu quero para poder prosseguir. Mas eu sempre pensava, pô, eu preciso criar conteúdo, eu preciso fazer aquilo que eu vendo. Porém, eu tinha diversas dificuldades para começar. Além dessa questão de qualidade técnica que eu sempre gostei, particularmente tinha alguns probleminhas. Primeiro, vocês sabem que eu sou argentino e eu vim para o Brasil em 2019. Então, deixa eu contar essa história. Eu morei no Brasil em final de 2009 até o início de 2011. E ali, quando eu era criança, eu tive o primeiro contato com português na prática. Porém, sim, desde criança, desde que morava na Argentina, antes de conhecer o Brasil, eu já tinha contato com pessoas, pastores, amigos. Muito se ouvia em casa também a música em português. Então, entender eu entendia. Agora, somente lá com 9 anos que eu vim para o Brasil para começar a praticar. Quando você é criança, você não tem vergonha de falar, você vai tentando, você vai... Enfim, eu progredi muito mais, me lembro, do que meus pais, do que minha família, do que muita gente que tinha vindo com a gente, porque quando tu é criança, tu não tem esse medo de falar, e tu quer se comunicar, tu quer brincar, enfim. Depois que eu voltei para a Argentina, em 2011, início de 2011, eu já não pratiquei mais a conversa no português. Eu já não tive esse contato. Continuava entendendo, continuava pensando que eu iria continuar falando fluentemente como eu fazia quando era criança, mas se passaram aí pelo menos 8 anos desde que eu não praticava o português. E quando eu retornei para o Brasil em 2019, para minha surpresa, na hora de eu querer voltar a praticar o português, a falar, a me comunicar, eu achava que seria super fácil, era só mudar o idioma. Não foi bem assim como eu esperava. Quando eu cheguei, percebi que a língua estava travada. Vocês não têm noção do que é esse sentimento, essa sensação da língua travada. Eu percebi que eu não tinha bagagem de vocabulário. E aí o que acontecia? Eu já não sou uma pessoa muito extrovertida, pelo contrário, eu sou uma pessoa introvertida. Eu gosto sim de conversar, de falar e tudo mais, mas não sou aquela pessoa super comunicativa, sabe? E quando eu voltei para o Brasil, então, querendo conversar com as pessoas, com um tanto de timidez, porque novos ares, novos lugares, novas pessoas,
sem bagagem de vocabulário, com um problema que sempre tive de dicção. Imagina uma situação, eu começava uma conversa com alguém e logo eu não conseguia concluir o meu raciocínio pela falta de bagagem de vocabulário, eu não conseguia encontrar as palavras, eu não sabia a tradução de uma palavra, e as pessoas começavam a me olhar tipo, sim, tá bom, entendi, e não entendeu nada. Isso começou a fazer com que eu fique meio retraído e comecei a me sentir meio mal de ter uma conversa, iniciar uma comunicação e passar vergonha. Aí eu tive que perceber que eu não era mais aquela criança que não tinha vergonha de errar. Eu acho que isso mexeu muito com o ego, com a soberba, inclusive, porque eu sempre falo para quem está aprendendo um outro idioma que a primeira coisa que a gente precisa vencer, e eu não sou nenhum especialista para falar, mas pela experiência eu digo, a primeira coisa que a gente tem que vencer é a soberba, o medo de errar. A gente quer ser perfeitinho. Se a gente está aprendendo, se a gente está começando, é óbvio que a gente vai errar. Mas esse medo de errar não pode nos travar. E é isso que estava acontecendo comigo. Aí eu comecei a ter algumas estratégias para me desenvolver melhor no português. Eu fui tão criterioso em corrigir a minha fala que muita gente, e eu quero que você comente, de repente, se você sabe ou você sabia disso ou não, mas muita gente diz que nem sabia que eu era de outro país, que eu era argentino. Muita gente diz que eu não tenho sotaque de argentino. E eu vou explicar como é que eu fiz para corrigir isso. Antes, claro, de chegar depois para a frente da câmera. Primeira coisa que eu fiz, comecei a prestar atenção muito no sotaque das pessoas com que eu conversava. Ou seja, não só prestava atenção na palavra, no sentido, no significado, não somente absorver o significado das palavras, a tradução daquilo que eu precisava, né? Mas também prestar minuciosamente atenção na fonética. É fonética? Deixa eu ver essa palavra. Parte linguística que estuda e classifica os elementos mínimos da linguagem articulada, fonemas, sons da fala, em sua realização concreta. Estudo sincrônico das particularidades fônicas de um sistema linguístico determinado. Eu imagino que estou usando a palavra correta. Então eu estava prestando atenção na fonética. Por exemplo, quem é hispano sabe os problemas que a gente não consegue diferenciar claramente, facilmente, a pronunciação certa do SH, do CH, do Z, do S, do C, os acentos agudos, diferentes acentos que o português tem que no espanhol a gente não tem. O B, o V, para nós é um problemão na cabeça, vocês não têm noção. Então, além de prestar atenção muito minuciosamente na fonética daquilo que eu ouvia, eu também comecei muito a ler. Ler me ajudou bastante. Quando eu cheguei nos primeiros meses, me dediquei muito a ler para aprender o vocabulário, para aprender palavras, para aprender significado. Muito porque também, aqui pelo menos em Porto Alegre, eu vejo que as pessoas têm muitas gírias, acho que todo o Brasil, mas eu queria poder diferenciar o português correto do português mais ou menos, né? Então eu comecei a ler bastante. Eu me lembro que eu acho que em alguns poucos meses, 2 meses, eu já tinha lido uns 10 livros. E isso me ajudou bastante a desenvolver. Também tinha, por exemplo, a oportunidade no devocional na igreja, em todas as tardes, quando a gente lia um capítulo da Bíblia, tem essa oportunidade de quem quiser ler um dos versículos, pode ler em voz alta. Aí todo mundo vai lendo algum versículo. E eu me desafiava a tentar ler em voz alta. Muitas vezes eu consegui, muitas outras vezes eu ficava muito retraído, porque eu sabia que tinha palavras ali que eu não ia saber pronunciar. Mas o tempo foi passando e eu consegui melhorar bastante, melhorar o sotaque e corrigir também muito a minha fonética, falando aqui do português. Mas agora imagina, iniciamos a empresa... De novo? Ah, agora é o outro, cara. Vocês têm noção do que é gravar conteúdo, gente? Estou mostrando os bastidores aqui. Vamos lá, né? Mas aí vem a questão da empresa, né? A gente começou a vender também esse serviço de gravação, de edição, de posts em redes sociais. E me pareceu que
o coerente era a gente também começar com isso, né? Já que a gente está vendendo esse serviço e eu acho super importante que essa empresa tenha um posicionamento na internet, os profissionais tenham um posicionamento na internet, e a empresa também deveríamos ter. Mas pensa, para um cliente, era eu e o Arthur com a câmera dele, na época eu não tinha a minha, era a gente planejando, era a gente criando script, era a gente combinando com o cliente horários, dias, tudo planejadinho, bonitinho, para chegar lá, e era a gente que dava toda a assessoria, montava toda a estrutura e gravava o cliente. E aí eu ficava pensando, precisamos então, de repente, eu organizar com o Arthur para a gente começar a gravar vídeos para nós mesmos. E assim eu ficava pensando em momento ideal e para ficar na qualidade que eu queria, fiquei adiando e nunca focamos na nossa própria empresa. Até que um dia eu simplesmente resolvi gravar, porque se eu ficasse procrastinando e adiando sempre o start para começar a criar o conteúdo, eu nunca ia fazer de fato. Se eu esperasse as condições ideais, o momento ideal para poder aparecer na internet, no meu perfil, no perfil da empresa, eu imagino que até agora não teria começado. Então eu decidi simplesmente fazer um vídeo. Eu não planejei uma série de vídeos, um planejamento de um mês de posts, não. Eu simplesmente pensei, vou fazer um vídeo. Eu vou começar por um hoje, agora, essa tarde. Eu me lembro que peguei o celular, era um celular simples. Na época, me lembro que a Duda, minha esposa, estava vindo para casa. Eu pedi para ela comprar uma luz LED e aqueles coisinha redondo. E com isso, eu queria iniciar o meu primeiro vídeo. E aí foi a primeira vez que eu tentei gravar um vídeo de conteúdo. Fiz isso porque eu precisava. Eu fiz isso porque era o mais coerente. Eu fiz isso porque é o que as empresas precisam. E aquele vídeo foi um vídeo amador, não foi um vídeo que nem a gente produzia para o nosso cliente. Mas era eu me forçando a aparecer, eu me forçando a enfrentar a câmera, me forçando a enfrentar essa procrastinação. Assim como foi o fato de perder o medo de falar, de conversar, por causa da fonética, por causa do português. É isso, gente, tem que começar. Não esperar as condições ideais, mas no meio do caminho, no meio do processo, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai tendo as condições para melhorar o nosso conteúdo, para melhorar o nosso trabalho. Eu me lembro que eu não pensei num cenário ideal, comecei a gravar no sofá do meu apartamento, sendo que quem era o mais esperto em gravações era o Arthur. E aí eu fui estudando mais, aprendendo mais sobre iluminação, sobre captação, enfim, e à medida que o tempo foi passando, foi me aperfeiçoando, comprei equipamento para atender clientes também, gravar em casa. Então minha sugestão é, se você está, quem sabe, adiando, procrastinando e dando desculpas para não dar o start do seu posicionamento na internet, meu conselho é começa agora, começa hoje, nas condições que você tem. Então é isso, pessoal. Até a próxima, se inscreva nesse canal se precisar ajuda para a elaboração desse conteúdo. Se você gostaria de produzir um conteúdo profissional com a qualidade que você está vendo, nós podemos te ajudar com isso a qualquer momento. Não esqueça de participar da nossa comunidade do WhatsApp, que está aqui no link abaixo na descrição. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, né? Deixa eu mostrar aqui o gimbal na câmera, assim que eu estava mexendo a câmera no início. Se você chegou até aqui, essa parte do vídeo, comenta aqui, cheguei até o final.